sou a Carol do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre tipos de erro? Então, galera, esse tempo todo aí a gente está vendo testes de hipóteses, está fazendo vários testes de hipóteses, que como o nome já diz, são hipóteses. Então, sempre pode acontecer de no final a gente rejeitar ou aceitar uma hipótese que não condiz com a realidade. Então, imagina se a gente rejeita uma hipótese verdadeira, por exemplo. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Como que a gente faz para saber a probabilidade de a gente errar num teste de hipótese? Para discutir isso, vamos relembrar um exemplo que a gente usou lá na aula de introdução, ó, que foi esse aqui. Os celulares produzidos por uma empresa A têm tempo de vida útil médio de 2 anos, e os celulares de uma empresa B duram em média 1 ano e 6 meses. Recebo um lote com uma amostra de 30 celulares. Qual regra de decisão devo usar para decidir de qual empresa veio esse lote? Vamos supor que aqui, além dessas médias populacionais que foram dadas, a gente também tivesse os desvios padrões populacionais dessas populações, ok? De celular. Tá, então naquela aula a gente decidiu usar isso daqui como hipótese. A gente falou que a hipótese nula era o lote ter vindo da empresa A e a hipótese alternativa era o lote ter vindo da empresa B. E a gente também decidiu usar como regra de decisão isso aqui, ó. A gente pegou um ponto médio entre essas duas médias, que na verdade seria 1 ano e 9 meses, e a gente falou, se a nossa média amostral, que é o que a gente vai usar aqui, né, o valor que a gente vai ter que usar para fazer o teste, cair acima desse cara aqui, a gente vai cair na região de aceitação, ou seja, a gente não vai rejeitar a hipótese nula. Mas se a nossa média amostral cair abaixo desse cara aqui, a gente vai cair na região crítica, e nesse caso a gente rejeita a hipótese nula e aceita a hipótese alternativa. Reescrevendo isso daí agora, ó, tudo em função de anos, para a gente não ficar usando ano e tantos meses, a gente teria isso daqui. 1 ano e meio, 1,75 anos e 2 anos, ok? Beleza, e região de aceitação e região crítica. Agora que a gente deu essa relembrada, vamos tratar de um negócio novo. Vamos falar das probabilidades da gente cometer erros. Olha só, a gente vai poder cometer 2 tipos de erros aqui no teste de hipóteses. Vamos focar nesse primeiro. A probabilidade do erro 1. Qual que vai ser? É a probabilidade da gente rejeitar a hipótese nula, sendo que a hipótese nula é verdadeira. E a probabilidade disso acontecer, a gente vai sempre denotar por alfa, letrinha grega. E o outro erro que a gente pode cometer é o erro 2. A probabilidade do erro 2 acontecer é a probabilidade de a gente não rejeitar a hipótese nula, sendo que ela é falsa. E a probabilidade desse erro a gente vai denotar por beta. Então, ó, o erro 1, o que é? A gente rejeita a hipótese nula, mas na verdade ela era verdadeira, então não era pra gente ter rejeitado. E o erro 2 é a gente não rejeita a hipótese nula, mas era para ter rejeitado, porque na verdade ela é falsa. Então, beleza, agora que a gente viu quem são essas probabilidades de erro, vamos reescrever como elas ficariam para o nosso problema. A probabilidade do erro 1 seria isso daqui, certo? Por quê? Porque a gente acabou de ver que a gente rejeita a hipótese nula quando a gente cai na região crítica. Então, é quando a nossa média amostral está abaixo desse valor. Então, rejeitar a hipótese nula é a mesma coisa que o x barra está abaixo de 1,75. Essa aqui, H0 é verdadeira, vamos manter assim por enquanto. Da mesma forma, a nossa probabilidade de erro 2 seria o contrário, certo? Seria a probabilidade de não rejeitar a hipótese nula. Então, agora nossa média amostral cai acima desse cara aqui, né? Acima de 1,75. E H0 é falsa, a gente também vai manter assim por enquanto. Beleza. Vamos deixar isso aqui agora e pensar no que é esse H0 é falso e H0 é verdadeiro, ó. H0 é o lote ter vindo da empresa A, certo? A gente sabe que a empresa A tem esses parâmetros aqui na população. E H1 é ter vindo da empresa B, que a gente viu que tem esses parâmetros. Então, ó, são 2 populações normais, certo? A gente tem média e desvio padrão. E a gente viu lá pelo TLC que quando a gente tem uma amostra obtida a partir de uma população normal, a gente vai poder falar isso daqui, ó, que a média amostral dessa amostra também vai seguir uma distribuição normal com esses caras aqui como parâmetro. A média vai ser a mesma da população e a variância vai ser a variância da população dividido pelo tamanho da nossa amostra. Quantos elementos a gente vai ter na nossa amostra. Vamos ver como é que isso ficaria para o nosso caso, olha só. Se fosse de A, então, a gente teria isso aqui, certo? Ó, a média de A e o desvio padrão de A ao quadrado aqui dividido por 30, porque a gente tem 30 celulares no lote. E se fosse de B, a gente teria isso aqui, certo? Mesma coisinha, mas agora usando os parâmetros de B. Então, a gente sabe como que a nossa média amostral vai se comportar dependendo de qual for a hipótese verdadeira. Então, agora, vamos voltar para as nossas probabilidades de erro com essas informações e tentar reescrevê-las de uma forma melhor, ó. A gente tinha visto que a probabilidade de erro 1
era isso daqui, certo? E a gente acabou de ver que se H0 for verdadeira, é isso daqui que vai acontecer com a nossa média amostral. Ela vai seguir essa distribuição. Então, escrever isso daqui nada mais é que descrever isso daqui, certo? A probabilidade de erro 1 é o x barra ser menor que 1,75, sabendo que o x barra vai seguir essa distribuição aqui. Então, a gente quer calcular a probabilidade de uma variável, sabendo que essa variável segue uma distribuição normal. Como é que a gente calcula a probabilidade de distribuição normal? Padronizando, certo? Então, a gente vai padronizar esse cara aqui, ó. Para padronizar ele, para esse cara virar z, a gente tem que subtrair a média dos dois lados e dividir tudo pelo desvio padrão. Então, vamos fazer isso, ó. A probabilidade, aqui eu vou botar o é igual, esse daqui já é a nossa probabilidade de erro. Esse cara aqui vai virar z, menor que 1,75, menos a nossa média, que é 2, certo? A gente está nesse caso aqui de distribuição, dividido pelo desvio padrão. Aqui é a variância, então o desvio padrão é a raiz disso tudo, que dá 0,6 dividido por raiz de 30. Então, fazendo esse cálculozinho aqui, ó, esse cara, na verdade, ia ser z ser menor que menos 2,28. Aí, agora, a gente pode fazer aqueles paranauezinhos da normal, só para botar num formatinho bonitinho para ver na tabela. E a gente ia chegar nisso daqui, ó. Esse valor a gente já consegue ver na tabela. Pega aí sua tabela e confere. Ele dá 9,887. Então, a probabilidade da gente cometer o erro 1 nesse teste de hipótese seria 1 menos esse cara, que dá 0,0113, ok? Então, agora a gente viu do erro 1. Vamos fazer a mesma coisa para o erro 2. Ó. Vamos trazer todos os nossos negócios aqui de volta do erro 2. A gente viu que a probabilidade do erro 2 era essa daqui, e a gente viu que se H0 é falsa, H1 que é verdadeira. E se H1 for verdadeira, o nosso x barra vai seguir essa distribuição aqui. Então, agora, como é que ficaria a probabilidade do erro 2? Dessa forma, certo? A gente quer a probabilidade do x barra ser maior que 1,75, sabendo que o x barra segue essa distribuição aqui. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, vai padronizar esse cara, já que ele é uma normal. Então, padronizando, a gente teria z maior que 1, opa, que não tem menos não, é 175 menos 1,5, que é a nossa média nova agora, e raiz quadrada disso tudo no denominador, que daria isso daqui pra gente. Calculando isso daqui, fazendo esse cálculozinho aí dessa fração, a gente chegaria nisso daqui, ó. E aí, fazendo os paranauês, né, a gente trabalha com a complementar aqui para olhar esse valor na tabela, a gente teria isso daqui como... Isso é uma vírgula, gente, tá tudo... Mas é uma vírgula mesmo. A gente teria isso daqui como a probabilidade do erro 2, ok? E esse cara aqui na tabela, ele é 0,9564. Então, 1 menos esse cara vai ser a nossa probabilidade de erro 2, que dá 0,0436, ok? Ok, então, vimos aqui quais são as nossas probabilidades de erro e agora vamos fazer um resumão de tudo que a gente fez, ó. A gente pode sempre tomar duas decisões. Ou a gente falava que veio de A, ou a gente falava que veio de B. E tem duas possibilidades reais. Ou realmente ter vindo de A, ou realmente ter vindo de B. Então, se a gente fala que vem de A e veio de A, a gente tomou uma decisão correta, sem problemas. Se a gente fala que vem de A, mas na verdade veio de B, a gente vai cometer o erro 2, que como a gente calculou aqui, é a probabilidade de 4,36. E se a gente falar que vem de B e veio de A, é o erro 1, que a gente viu que é 1,13%. E se vem de B e se a gente falou que vem de B e realmente veio de B, decisão correta, show, ok? Então, só para finalizar aqui, vamos ver um negócio que é bem importante, ó. Lá nos testes de hipóteses, a gente sempre usava o Z crítico e o T crítico como pontos críticos, certo? Que são o quê? Pontos críticos padronizados por uma distribuição, aqui pela normal, aqui pela T de student. Mas aqui, geralmente, geralmente não, nunca a gente vai usar esses pontos críticos padronizados. A gente sempre vai precisar dele despadronizado. Muitas vezes esse dado vai ser dado pra gente, mas às vezes não. Como assim despadronizado? Olha, no nosso exemplo foi esse aqui, ó. Esse cara, esse 1,75, nada mais é que um ponto crítico, que ele está dividindo as duas regiões, e ele está despadronizado. A gente não teve que fazer aquela menos, alfa, usando nível de significância. Esse é realmente o valor desse cara no problema.
Muitas vezes esse cara vai ser dado pra gente para fazer aqui os tipos de erro, mas às vezes eles não vão ser dados. Como é que a gente faz para descobrir quando eles não são dados, qual o valor deles? Vamos ver num exemplo. Um processo deveria produzir bancadas com 0,85 metros de altura. Desconfia-se que elas estão sendo produzidas diferente do especificado. Uma amostra de 8 valores foi coletada e indicou x barra igual a 0,87. Sabendo que o desvio padrão é igual a 0,010 e usando o alfa igual a 0,05, deu o ponto crítico que a gente vai chamar de x barra crítico. X barra porque a gente está fazendo um teste para média, ok? X barra 100, então, de crítico. Bom, as nossas hipóteses para esse teste seriam essa daqui, ó, um teste bilateral que ele quer provar se a média vale 0,85 ou não, então diferente. Como que a gente vai saber para descobrir o x crítico? Olha aqui, para achar ele a gente vai ter que igualar a estatística de teste aos pontos críticos. Esses pontos críticos são os pontos em função de z ou t. Então, a gente tem a estatística de teste aqui, como a gente está no teste para média, é aquela estatística do teste para média. E como a gente está num teste bilateral, a gente vai ter 2 pontos críticos. Então, a gente vai ter 2 z críticos, né? Que é o teste da média. Então, como é que ficaria essa igualdade aí, ó? A estatística de teste do teste da média é essa daqui. A gente igualar ele aos 2 pontos críticos da bilateral, que são dados por esse cara. Mas todos esses valores aqui a gente conhece. O único valor que a gente não vai substituir é o x barra. Por quê? Olha aqui o que a gente vai fazer. Esses valores todos foram dados para a gente no problema, lembrando que o alfa aqui também foi dado de 0,05. Todos esses valores, se a gente substituir e só deixar o x barra, esse x barra que sobrar aqui é justamente o ponto crítico do nosso teste. Então, sempre que a gente tem que fazer isso, a gente pega a estatística de teste, iguala o ponto crítico, substitui todos os valores, menos o do x barra. E aí, no que a gente chegaria? Ó? A gente pode isolar esses caras aqui nessas equações, e a gente chegaria que o xc vale isso daqui, o xc1, né, vale isso daqui, e o xc2 vale isso daqui, porque a gente tem 2 pontos críticos, já que estaria no teste bilateral. E para os testes unilaterais é a mesma coisa, a diferença é que a gente não vai ter 2 caras para igualar, não vai ter 2 equações, só uma. É isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!